Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Como é que foi aí esse período de recesso? Espero que tenham passado bem. Espero que tenham se divertido, tomado todos os cuidados necessários, tá? Vamos iniciar aqui com mais uma aula de português, tá bom? Lembrando que a partir dessa semana agora que vem, nós já começaremos a utilizar o nosso livro, tá bom? Tanto de português quanto de arte, tá? Passaremos a utilizá-lo como material complementar aqui na aula. Então, já solicito que todos vocês tragam nas suas respectivas aulas, né? Vocês já sabem que nós já temos o cronograma separado de quando será a aula de produção, quando será a aula de gramática, quando será a aula de gêneros, etc, tá bom? Então, preciso que todos vocês estejam atentos a esse calendário, tá bom? Para não cometerem nenhum erro, não trazerem um livro no dia errado, tá, gente? Então, conto com a colaboração e participação de todos vocês nessa questão aí, beleza? Enfim, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de português. Como eu tinha dito para vocês, pessoal, hoje a gente vai estudar produção textual, beleza? Hoje a aula vai ser sobre produção textual. Na realidade, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a questão da leitura, que é algo também que eu percebo que algumas pessoas têm um certo déficit, uma certa dificuldade quando a questão é a leitura, tanto na interpretação do texto, quanto na realidade na leitura também, tá? Então a gente vai ter que trabalhar essa questão da leitura, que consequentemente vai ajudar vocês na produção de texto. Até porque, como vocês já viram nas aulas anteriores, já disse para vocês que se vocês quiserem produzir um bom texto, vocês precisam antes ler bastante. Sem leitura não há produção de texto. Antes de você começar a produzir um texto, você precisa começar a ler um texto, tá bom? Seria igual a você começar um prédio, construir um prédio sem ter a base do prédio, sem ter a base do edifício. Não tem como, pessoal. Vocês primeiro precisam ter a base, que a base é com a leitura. Por isso que a maioria das pessoas que conseguem boas produções textuais, a maior parte delas tem convivência com a leitura, tá bom? A maioria delas leem alguns livros por mês, às vezes 2, 3 livros por mês, né? Algumas pessoas conseguem ler até 5 livros por mês. Depende da sua necessidade, né? Vocês estão agora no 8º ano, então certamente vocês vão precisar também ler bastante. E é algo que eu vou incentivar sempre vocês a essa questão da leitura, tá? Sempre estarem lendo o máximo que vocês puderem para ajudar vocês, tá bom? Então, considerando isso, a gente vai trabalhar hoje algumas estratégias de leitura, tá? Por Solé, que é uma autora muito conhecida, tá bom? Na linguística. Ela fala bastante sobre essa questão da produção textual. No finalzinho eu vou indicar um livro dela, caso vocês queiram ler. Tá? Não será uma leitura obrigatória, é uma leitura complementar, tá bom? Isabel Solé, ela é uma autora de vários livros que fala justamente sobre essas estratégias de leitura, também como aprender e ensinar a produção textual, como aprender de forma mais concisa e mais resumida. É muito conhecida, ela tem muita relevância nessa área educacional e certamente vocês vão gostar dos livros dela, né, da sua produção. O nome dela é Isabel Solé, vou colocar aqui caso vocês queiram futuramente dar uma olhada, fiquem à vontade, tá? É uma leitura complementar muito boa, Isabel Solé. E algumas dessas estratégias por Isabel Solé, nós vamos citar agora para vocês. Como é que eu posso melhorar, professor? Às vezes eu consigo ler um texto, mas eu não consigo interpretá-lo. Às vezes eu até leio todo, consigo finalizar, mas quando eu vou fazer uma síntese, quando eu vou fazer uma sumarização, quando eu vou fazer um resumo daquilo que eu aprendi, não sai nada. Por que isso acontece? Qual é o motivo disso? Eu não consegui compreender, resumir aquilo que eu estudo, que eu li. É justamente o fato de você ter lido e não interpretado. Tem uma diferença muito grande entre ler e interpretar.
E muita gente não sabe disso, mas existe essa diferença. Ler um livro é diferente de interpretar um livro, de estudar um livro, tá? Ler por ler, qualquer pessoa faz, né? Inclusive analfabetos funcionais. Não sei se vocês sabem, mas algumas pessoas são analfabetos. Como, professor? Se eu consigo ler? Elas leem, mas não sabem o que estão lendo, tá? É a mesma coisa que eu posso colocar uma coisa aqui em grego, em alemão, em espanhol e ensinar vocês como se pronuncia e como ler, mas vocês vão ficar se perguntando o que aquilo significa, o que aquilo quer dizer, tá? Então, isso é o que a gente chama de analfabetismo funcional. É quando a pessoa consegue ler, decifrar o som das palavras, mas não consegue interpretar o que está sendo lido. E certamente eu posso dizer, com toda certeza, nós estamos vivendo em uma sociedade onde estamos rodeados de analfabetos funcionais. Pessoas que não conseguem interpretar o que estão lendo. Aí essa talvez possa ser a sua realidade. Então, professor, como é que a gente vai trabalhar isso aí? Como é que a gente vai eliminar esse analfabetismo funcional? Como é que eu posso melhorar minha capacidade de interpretação textual? Como é que eu posso melhorar minha capacidade de síntese, de resumo, sabe? Como é que eu posso fazer isso, professor? Vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente tem uma dica aqui que é muito comum. Vou compartilhar aqui para vocês. Deixa eu colocar logo o nosso cabeçalho aqui. Pronto. Então, vou compartilhar com vocês aqui a primeira dica para vocês melhorarem a interpretação textual. Mas antes, eu vou logo avisando, que é uma questão de prática. Como eu já tenho dito nas outras aulas de produção textual, é uma questão de prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você lê, quanto mais você produz, melhor fica a sua produção textual. Gente, isso é um trabalho prático, gente. Muitas pessoas não sabem disso, mas a produção textual é um trabalho prático. Não é uma coisa que você vê uma dica e começa a produzir textos maravilhosos e começa a entender tudo que você lê. Não é assim que funciona. É uma prática. Igual aprender a dirigir, aprender a pilotar. É prática. Com o tempo, você começa a entender como as coisas funcionam naturalmente, sem precisar fazer esforço. Mas para isso, para que a gente chegue nesse nível, a gente vai precisar praticar antes e entender os conceitos e praticar, tá bom? Então, vamos ver qual é a primeira dica para melhorar a nossa interpretação textual. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Pronto. Pessoal, aqui eu tenho um artigo de toda a matéria da professora Daniela Diana, né? Muito interessante. E eu queria que vocês fizessem agora essa leitura comigo, tá bom? Primeiro, a primeira estratégia para melhorar a produção textual é nada mais nada menos do que ler com atenção, tá? Tanto a produção textual quanto a leitura, mas agora a gente vai enfatizar um pouco, tá? A leitura, tá bom? Depois a gente vai passar para a produção de texto, mas vamos ficar agora por enquanto na leitura. Então, primeira dica básica, simples, que todo mundo já conhece é ler com atenção, tá bom? Para compreender melhor um texto, é importante ressaltar que temos que ler com calma cada parágrafo. Tem gente que vai ler alguma coisa, parece um caminhão desgovernado, né? Não para, não dá uma pausa, não faz uma respiração. Faz aquela leitura toda embaranhada. E no final o resultado é o quê? Não consegue entender o que foi lido. Porque não leu, ele na verdade não leu, ele apenas passou os olhos por cima das palavras. Tão simples, pessoal, mas tem tantas pessoas que erram, pecam nesse quesito aí, tá? Ainda dá uma dica aqui, ó. Se não compreender, volte e releia.
E ainda, se aparecer algum termo que não saiba o significado, o importante é recorrer ao dicionário e voltar ao texto. Quantas vezes, pessoal, as pessoas leem os textos, às vezes tem uma palavra que ela não sabe e ela simplesmente ignora aquela palavra, como se ela não fosse relevante para aquela leitura. Então, pessoal, sempre que tiver algum termo que você não conhecer, pesquise, bote num bloquinho para você anotar e poder pesquisar futuramente. Porque se aquela palavra ali, às vezes aquela única palavra ali, ela pode mudar o significado, todo o significado do texto, tá bom? Uma única palavra pode mudar o significado do texto, tá bom? Quer ir no banheiro? Pronto, pessoal, voltando aqui. Estou gravando aqui na sala. Pronto, voltando. Então, sempre andem com esses bloquinhos. Se vão ler algum texto, anotem aquelas palavras que vocês não conhecem, porque essas palavras elas têm o poder de mudar o significado, todo o significado do texto, tá bom? Então não ignorem essas palavras, não passem despercebido, porque elas com certeza vão fazer uma diferença no texto, tá bom? Essa aqui é uma das minhas preferidas, tá? Acho que é uma das mais eficazes também. Sintetizar as principais ideias do texto. Essa é muito importante. O que significa sintetizar? Resumir, encurtar, abreviar as principais ideias do texto. É você pegar as partes principais do texto e reduzi-las, tá? Apenas indicar aquilo que é importante. Então, igual um resumo, apontar os principais temas e assuntos abordados pelo texto. Se é um texto falando sobre, por exemplo, nutrição, falando sobre boa alimentação, claro que ele vai ser mais detalhado. Em uma síntese, você vai simplesmente pegar aquilo ali, tudo o que foi dito, e resumir de forma que ainda fique com o mesmo significado, mas de forma menor, mais concisa, ou seja, usando menos palavras, expressando aquilo que é importante, mas usando menos palavras, tá bom? Por isso essa técnica indicada acima é muito importante e complementa essa técnica. Portanto, leia com atenção e aos poucos vá assinalando as palavras-chave do texto. Qual é a melhor forma de fazer uma síntese, de fazer um resumo, professor? É você pegar as partes principais e mais relevantes e grifá-las, tá? Deixá-las, resumi-las. Ou seja, você não vai incluir tudo que está no texto, você vai pegar as partes principais e acrescentá-las. Por exemplo, vou pegar um texto aqui, tá bom? Nosso quadro. Vou pegar a própria explicação sobre a síntese, ó. Nessa explicação aqui, apesar de já estar resumida, eu vou resumi-la ainda mais e deixar apenas o que é importante, tá bom? Ó, tal qual o resumo vale apontar os principais temas e assuntos abordados pelo texto, tá? Os principais temas e assuntos do texto devem ser abordados. Eu fiz um resumo de como fazer um resumo. Os principais assuntos do texto devem ser abordados, portanto, leia com atenção e assinale as palavras do texto. Bom, eu fiz um resumo do resumo. Eu fiz um resumo dessa parte aqui. Ó,
Olha que diferença. Eu expliquei a mesma coisa, só que utilizando menos palavras, de forma mais concisa. Não precisei enrolar tanto para falar o que já foi dito. Então, viram como é importante sintetizar esse teste? E quando você faz isso, isso mostra que você entendeu e compreendeu o texto. Só é possível realizar um resumo se você compreendeu o que estava no texto. Você não vai conseguir resumir algo, sintetizar algo, se você não entendeu a ideia principal do texto. Então, realizar esse tipo de resumo aqui vai mostrar se você entendeu ou não o texto. Então, é uma estratégia de leitura. Sempre tentem realizar as ideias, realizar resumos, sínteses do texto, para saber se vocês conseguiram de fato entendê-lo ou não. Se vocês não conseguirem fazer o resumo, possivelmente, claro que também é uma estratégia para fazer resumo que a gente vai estudar, mas se vocês não conseguirem resumir pelo menos 50% do texto, isso mostra que possivelmente vocês não entenderam o texto, tá bom? Vamos lá agora para a terceira linha. Terceira dica, perdão. Ler nas entrelinhas. Muito interessante. Esse recurso é muito interessante perceber no momento em que estamos lendo o texto. Assim, o conceito de ler nas entrelinhas define a leitura que fazemos além do texto. Ou seja, baseia-se nas adivinhações e inferências que realizamos e que não está escrito em palavras no texto. Isso quer dizer que você vai fazer uma análise discursiva. Você vai ler o que não está no texto. Você vai entender o contexto da situação e daí você vai fazer inferências. O que é inferência, professor? Inferência é a capacidade de utilizar um conhecimento prévio para entender um conhecimento que está sendo lido agora, tá bom? Por exemplo, quando a gente fala de galo da madrugada, vocês já sabem o que é isso. Sabe? Vocês que são brasileiros já participaram do carnaval, já viram o carnaval, sabem o que é. Então, vocês fazem uma inferência para lembrar. Uma pessoa americana, inglesa, espanhola, italiana, ela não vai saber não vai saber o que significa galo da madrugada, porque ela não vai conseguir fazer nenhuma inferência. Então, algumas mensagens no texto, elas estão ocultas, tá? Ocultas de forma que você só vai conseguir entender se você fizer uma análise do texto, se você fizer, se você for e ler as entrelinhas, tá bom? O que tiver além das palavras que estão escritas, mas a entender aquilo que não está escrito, tá bom? É muito importante que vocês façam isso também, que vocês entendam aquilo que não está escrito. Claro, professor, como é que eu vou fazer isso? Também com muita prática, tá? Você vai ter que analisar todo o contexto para entender o que aquilo quer dizer. Vou colocar um exemplo para vocês aqui de uma ironia, por exemplo. Pronto, pessoal, preste atenção nesse exemplo que eu coloquei. Um exemplo de um pai bem irônico, né? Veja, o filho pergunta, pai, eu posso pular de um avião em movimento? Aí o pai diz, claro, filho, você vai conseguir ver o céu se pular do avião.
O pai disse que, de fato, ele vai conseguir ver o céu. O que é que o pai quis dizer quando ele disse que ele vai conseguir ver o céu? Ele disse que ele vai morrer, né? Então, isso aqui é fazer uma leitura entre linhas, entre as linhas, tá? Porque você não leu o que estava aqui, você fez uma interpretação, você entendeu o contexto da história e, através desse contexto, você fez essa inferência aqui. Até porque todo mundo sabe que se a pessoa pular de um movimento, claro que ela vai morrer, né? A menos que ela saiba voar. Não sabendo, ela vai morrer. Então, aqui, quando ele diz você vai conseguir ver o céu, ele quis fazer o quê? Uma analogia à morte, né? Então, ele quis dizer o quê? Que você vai morrer se você pular do avião. Então, ele não disse isso com as próprias palavras, mas ele quis dizer isso. Isso é fazer leitura entre linhas. Tá bom, pessoal? Ó, a gente tem mais algumas dicas aqui. Eu vou deixar para a gente ver nas próximas aulas, porque nosso tempo aqui já passou, né? Não se preocupe, na próxima aula a gente continua. Eu espero que vocês estejam gostando dessas dicas aí. Mas eu acho que dá para a gente ver mais uma aqui, dá? Vou apertar o tempinho aqui para a gente ver mais uma, né? Vamos ver mais uma. Dá da gente ver mais uma. Vamos lá. Pronto. Esse aqui é bem rápido, mas dá da gente ver. Vamos lá. Pronto. Manter o hábito de leitura. Ó, massa. Manter o hábito de leitura. Além da importância da leitura na vida social e para ampliação do universo cognitivo, adquirir o hábito de leitura facilitará cada vez mais a compreensão dos textos. A partir disso, o vocabulário, a imaginação e a criatividade aumentam. E não somente o texto escrito, mas a produção de texto oral melhora muito. Em resumo, quanto mais lemos, melhores leitores nos tornamos. Ou seja, pessoal, quanto mais a gente lê, mais fácil fica de realizar interpretações. Tá? Esse hábito de leitura é uma coisa que eu estou falando com vocês há muito tempo aqui. Tá? Ler é extremamente importante. Tá? Quanto mais você lê, mais você consegue ler. Quanto mais você lê, mais você lê. Entendeu? Porque quanto mais você lê, mais fácil fica de você interpretar a leitura. Tá? Não é um bicho de sete cabeças, como você já viu, é uma coisa fácil. Mas que é necessário a gente criar esse hábito de leitura. Se você não tem esse hábito de leitura, vai ficar difícil de você conseguir realizar essas interpretações. Vai ser difícil de você conseguir entender um texto, interpretar um texto apropriadamente, tá bom? E claro que você vai ter dificuldade nessa parte, tá bom? Então, mantenham um hábito de leitura, tá? Se vocês quiserem melhorar a produção do texto, se vocês quiserem melhorar a interpretação, vocês precisam manter o hábito de leitura. Ok, gente? Então, ó, vamos ficar por aqui. Vou colocar as 4 dicas que a gente viu aqui no nosso quadro virtual, beleza? Que é ler com atenção. Ok, galera. Então, essas são as 4 dicas. Ler com atenção, sintetizar as principais ideias do texto, ler nas entrelinhas e manter o hábito de leitura. Na próxima aula, a gente continua com o restante das dicas, beleza? E lembre-se que a partir de semana que vem a gente já começa a utilizar o nosso livro. Beleza, pessoal? Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Tenham um ótimo dia. Vejo vocês amanhã com mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Tenham um ótimo dia, bons estudos, bom descanso e até amanhã. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Amanhã a gente continua falando mais sobre essa questão aí da leitura e dessas dicas aí, que eu acho que são super interessantes e vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então vejo vocês amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente.